Boa noite a todos. Aqui quem fala é Luiz dos Santos Leal. A graça do Senhor tem me conservado e conserva você. Neste mundo, um dia nascemos, Deus já sabe e sabia tudo, até que dia nós possamos estar na terra, neste corpo. Esta noite eu tenho aqui um excelente trabalho, excelentes versículos da sabedoria divina para passar aos meus companheiros. Os ministros de hoje são pessoas boas, não tenho queixa de ninguém, de igreja, de membros de ninguém. São pessoas que merecem o nosso grande respeito. Mas os ministros de hoje, pelo que a gente vê nos trabalhos que passa na internet, muitos são inteiramente desrespeitosos, políticos, que dá vergonha de pensar nos tempos passados, dos anos 50 a 60, quem eram estes homens. Os ministros de hoje, eles buscam honras uns dos outros, nos púlpitos, nos trabalhos. Porque enquanto nós estivermos olhando um no outro, para nós se preparar para um reino restaurado, não temos condições, porque são espíritos diferentes. Não há unidade do espírito, segundo a gente está vendo. Então, recebendo honra um dos outros, para se justificar dos seus falsos discursos. Isso é muito triste, mas quando um homem tem coragem de ler a Escritura Sagrada no original, o mesmo nesta Bíblia aqui, que muitas coisas está acrescentada, mas tem verdade nela, que Cristo, que Jesus disse dentro dela é a verdade. Então, Jesus Cristo no capítulo 5 capítulo 5 de João, não fala São, é João. Ele diz o seguinte: eu não recebo a glória dos homens. Versículo 41 do capítulo 5 de João. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tende em vós o amor de Deus. Versículo 41, 42. Eu vim em nome de meu Pai e não me acrediteis. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Como podereis crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Estou lendo a Bíblia. Não cuideis que eu vos hei de
acusar para com o Pai, há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Se nós não deixar a honras, a amizade espiritual dos nossos pais, que nos ensinaram no início do nosso tempo, nós nunca poderemos caminhar para a realidade da nossa purificação, para a nossa eternidade no reino de Deus. Porque o importante é o reino restaurado, o importante é o reino de Deus. Outra coisa não interessa para mim ou para um cristão verdadeiro. O reino de Deus, muitas vezes, disse a própria Bíblia, que tem que ser tomado à força. Por quê? Não podemos ficar honrando o homem. Temos que amar os homens, os irmãos, mesmo inimigos. Esse é o mandado de Deus. Não honrar eles, um homem, os homens, além de Cristo. Não dão a verdadeira honra ao Criador, não tem o verdadeiro respeito com Deus, das suas maneiras de crer. São misturados em seus dogmas, ensinos, fora do padrão divino de Deus, doutrinariamente. E não dão ouvidos à verdade. Não tem como dar, recebendo honra um do outro. Eu tenho visto, meus irmãos, visto vários trabalhos assim feitos esses dias na internet. Igrejas, antigas igrejas, boas igrejas, começaram muito bem no país ou no mundo, recebendo glória, honra dos seus próprios pastores somente. Vi um certo pastor testemunhando que fizeram uma foto, fizeram do seu próprio pastor para um tipo de adoração ou de honra. Temos que honrar, sim, aqueles que Deus está usando e usou, mas não acima do Criador, porque o homem em si, ele é penso e propenso a errar. O coração do homem é mau. Quando nós não podemos dar honra ao Senhor, nós vamos dar honra a outra coisa. Então, Deus, este Deus em que vocês acreditam, não julgará a ninguém. Aqui, no 416 da página original da Bíblia Códex. Este Deus que vocês acreditam não julgará a ninguém, mas Ele julgará através de mim, disse Jesus que está falando, para que todos me respeitem. Se você não tem respeito com a palavra da hora, a Cristo, você não adianta ter respeito e dizer que o teu pastor te leva para o céu.
porque pelos frutos se conhece a árvore, disse Cristo. Mas, para que todos me respeitem, assim como respeito ao Criador, o Pai. Aquele que não me respeitar, também não respeita aquele que está em mim. Jesus que disse. Você não respeita a Deus, não respeita a sua palavra da hora, não respeita o seu ensinamento. Respeite. Aquele que acredita que o Criador da Bíblia está em mim, dizendo Jesus. Capítulo 5 de João. Aquele que acredita que o Criador está em mim, existe, para sempre existirá, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Estou lendo a Bíblia, original ainda, página 416. Está chegando a hora da cruz, e já chegou. Jesus, em que os mortos ouviram minha voz. Os mortos ouviram minha voz. Você tem medo de ir no cemitério, né? Ora, um dia todos vão ouvir a voz de Cristo. Aqui está escrito: os mortos ouvirão a minha voz. Está escrito aqui: todos os que ouvirem a minha voz viverão, pois o Criador é a existência, e eu tenho mesmo autoridade para fazer assim. Cristo tem este poder. Por quê? O Pai lhe deu. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não fiquem admirados, pois está chegando a hora em que todos os que tiverem feito bem, estiverem mortos, ouvirão a minha voz e ressuscitarão para a vida. Faça o bem, não olhe a quem. Por quê? Se tivermos nos sepulcros, o dia que ele vier, vamos sair dali um dia para a vida ou para a morte. Porque quem fizer o bem, estiverem mortos, ouvirão a minha voz, ressuscitarão para a vida. Todos os que tiverem feito o mal, aí está o diabo, é o ego do homem. Fazer o mal, pensar o mal, não se arrepende do bem, do mal. Ego do homem. Quando chega a ter um pouquinho de autoridade, de poder, ele persegue os simples, persegue os humildes. O coração dele tem bichos, como diz aquele livro do coração, tem coisas tristes, iras, pelejas, maus pensamentos. Mas aqui está o registro. Todos os que fizeram o bem e estiverem mortos,
ouvirão a minha voz e ressuscitarão para a vida. Todos que fizeram mal ressuscitarão para a condenação. Cristo está falando. Que tipo de honra você tem? Você honra mais o teu pastor ou a palavra da hora? Ele não te leva a nada. Pode até fazer o teu funerário. Mas dali para frente ele não te tem nada. A não ser que você, ou eu, creia e ame uns aos outros. E ame teu irmão. E tenha o bem, faça o bem. Continua. João continua. Vocês religiosos, está pensando o quê? Que nós vamos só pregar salvação e cura divina e bênção, e bênção, e bênção. Qual é a bênção maior que nós temos que ter? É o preparo para você reinar. Nós temos que reinar. Estamos sofrendo as nossas consequências nesse mundo. Mas tem uma graça. Graça não é desse tipo. A graça. Pela graça veio salvação a todos os que creem pela fé. Então Jesus continua falando. Vocês religiosos aqui jamais confiarão em mim, pois busco a exaltação do próprio ego, que é uns dos outros, certo? E não aceitarão o Criador único. Por isso, não podemos ficar confiando em homem para a salvação, porque nenhum te salva. Olha as obras. Olha os frutos. Que vergonha está hoje. Políticas. Honre a Deus. Mesmo assim não pense que os condenarei naquele dia, disse Jesus, pois a própria Bíblia que vocês estudam os condenará. Deus, Jesus, a própria Bíblia que vocês estudam vai te condenar. Se vocês, pelo menos, acreditassem e obedecessem à Bíblia que Moisés deixou, confiariam em mim, pois Moisés escreveu sobre mim. O seu acusador será Moisés, a própria Bíblia que você segue, no qual está a sua fé, esperança. Se vocês não confiam nem em Moisés que escreveu, como confiarão nele, em mim, disse Jesus? Honra um dos outros, não honre. Você não pode ter baseado tua salvação no melhor homem que seja, se ele estiver fora do padrão de Cristo. Então, por isso, o conselho do irmão Luiz Leal e de qualquer um que tenha a verdade é esta. Fique com a verdade. Fiquem com a verdade. Não confie em homem. Maldito é aquele que confia no homem. Você tem que crer no homem de Deus. Isto sim, porque Deus não usa animais. Ele usou uma mula, um burro, sei lá, uma mula lá para corrigir um profeta, aquele falso. Ou era um verdadeiro profeta, mas estava, se vendeu-se os seus dons, se misturou por dinheiro, que é Balaão. Então não fiquem com doutrina de Balaão.
palaunita. Fique com Jesus e com a honra só dele, porque só ele te dá a vida eterna. Isto é o que o Senhor está falando. O Senhor ajude a todos. Minha saudação cristã a todos. Saudação em Cristo aos meus irmãos que me ouvem, porque aqui estou de pé pela graça. Graça, graça, não graça que precisa ser ajudada, porque a graça é definitiva. E a graça te livra de honrar ao homem, porque ele não te leva a nada, a não ser lá para o cemitério, para ajudar a fazer teu túmulo, o teu aprontamento para ele. Mas Cristo não, ele te leva à ressurreição. Todos ouvirão minha voz. Então não fique honrando mais a criação do que o Criador, porque Deus não gosta disso. E é o que está acontecendo. Honra o homem, fotos de homem, homens põem essas coisas além de Deus. Aí está o grande problema. Que o Senhor te livre nós disso. Boa noite. Boa noite. Tchau.